José. Mas, queridos, Deus que não se esquece de nós, fez com que o faraó tivesse 2 sonhos e aguçasse a lembrança daquele copeiro, para que ele se lembrasse de José, e a partir dessa lembrança, José sai da prisão e salva o mundo. Porventura você já tem dito isso muitas vezes: eu acho que Deus esqueceu de mim. Você precisa ouvir essa mensagem. Diga, essa mensagem é para mim, não é só para o meu vizinho. Como é que funciona a lembrança divina? Queridos, se nós trouxermos a lembrança divina para o patamar humano, Isaías 59:15 nos diz o seguinte: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Quantas mães nós temos aqui? Eu tenho certeza que muitas vão entender o que eu vou dizer. Eu não sou mãe, mas eu sou casado com uma mãe. Não é minha mãe, claro, que é minha esposa que é mãe. E eu tenho certeza que eu já ouvi muitos testemunhos que dizem o seguinte: que a mãe, ela sente a necessidade do filho sem o filho estar presente. Sabe aquele negócio das entranhas se mexerem, se comoverem? Você não está dentro do filho, o filho talvez esteja longe, mas alguma coisa acontece com você que você sabe, porque sabe que seu filho precisa de ajuda, que sua filha precisa de ajuda. Quem já teve essa experiência aqui como mãe, que já sentiu as entranhas se movendo por seu filho? Queridos, se nós trouxermos a lembrança divina para o patamar humano, só por aí você entenderia que, ainda que a mãe, que é mãe, que gerou por 9 meses, que sabe o que é isso, a necessidade do filho, a lembrança do filho, não se esquece dele, não se esquece dela, porque é algo próprio, é algo inerente, é algo que está dentro, no ventre, nas entranhas, não só por 9 meses, mas leva por toda a vida. E o Senhor diz: ainda que seja possível que a mãe se esqueça do seu filho do seu ventre, do filho das suas entranhas, ainda assim, mesmo que a mãe se esqueça dele, eu não me esquecerei de ti. Então toda vez que você começar a pensar: Deus esqueceu de mim, lembre do exemplo da mãe. Lembre de como Deus, lembra como é forte e é intenso o sentimento vivido por mim e por você. E mais forte, muito mais forte do que a própria relação mãe e filho. Em nome de Jesus. Então Deus não se esquece de mim. Mas, querido, nós precisamos entender que a lembrança divina também não é semelhante à nossa lembrança. Porque a lembrança divina é ativada pela aliança. Repita após mim: a lembrança divina é ativada pela aliança. Há um texto bíblico lá em Êxodo 2:24, não se preocupe, eu vou ler e você vai entender. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A passagem bíblica fala do povo de Israel lá no Egito. Depois do tempo de escravidão, o povo gemeu, o povo clamou e buscou a Deus. Deus ouviu o gemido e se lembrou da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. A lembrança divina é ativada quando está em jogo a segurança, ou a proteção, ou a vida dos que estão aliançados com Ele. Aquele que está aliançado com Deus faz com que as suas necessidades movam as entranhas divinas. Se você está em aliança com Deus, é impossível Deus esquecer de você. Porque no teu gemido, no teu clamor e na tua necessidade, o Senhor olha com a sua visão de raio-x e percebe quem são os aliançados, quem está em aliança com Deus. E
Então, a sua verificação, Ele vem, Ele socorre e Ele ministra. Porque Deus não permanece do jeito que Ele está quando Ele ouve o clamor e as orações daqueles que estão em aliança com Ele. É tão tremendo que quando Deus se move por conta dos aliançados, quando Deus ouve o clamor, quando Deus ouve o gemido, Deus se move para mudar realidades que estão oprimindo os oprimidos. Uma passagem tremenda em Gênesis 8:1, que mostra que a lembrança divina gera uma ação. Diga, a lembrança divina gera uma ação. Quantos precisam do mover de Deus sobre a sua vida? Quantos precisam do mover de Deus sobre a sua vida? Aleluia. Lá em Gênesis 8:1, a Bíblia diz: e lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Com os olhos da fé, eu vejo este vento do Espírito Santo se movendo em favor daqueles que estão em aliança com Deus. Havia uma arca sobre as águas, uma família, muitos animais, uma família, e depois de 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Deus se lembrou de Noé. Pode Deus se esquecer dos aliançados? Não. Deus se lembrou de Noé e agiu. Se eu estou em aliança com Deus, o vento do Espírito soprará sobre a minha vida e aquietará as águas turbulentas que querem fazer com que a minha vida, ou a minha casa, ou as coisas que me dizem respeito, venham a ser destruídas. Deus se lembrou de Noé e fez passar o vento e aquietou as águas, e no seu devido tempo tirou Noé da arca e o trouxe à vida e devolveu a vida. Amém? Queridos, quando Deus se lembra de algo acerca dos aliançados, Ele se move. Em Gênesis 19, versículo 29, e aconteceu que, destruindo Deus as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão. Diga, lembrou-se Deus de Abraão. E o que Deus fez? Ele tirou a Ló do meio da destruição, levando aquelas cidades em que Ló habitava. Quem conhece aqui a história de Ló no meio de Sodoma e Gomorra, da destruição de Sodoma e Gomorra, e de um Deus que tirou Ló do meio dessas duas cidades? Quem se lembra? Amém? E o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Ló e o tirou do meio de Sodoma e Gomorra. Foi isso? É isso que o texto diz? Deus se lembrou de Ló e o tirou de lá. Deus se lembrou de Abraão e tirou o sobrinho dele de lá. Glória a Deus. Deus se lembrou de Abraão, com quem ele tinha uma aliança, e livrou o sobrinho de Abraão. Isso quer dizer, querido, que eu estou aqui servindo a Deus, mas os olhos do Senhor estão atentos à minha descendência, mesmo que a minha descendência não esteja aqui. O Senhor permitirá experiências lá fora, talvez duras, talvez complicadas, como a de Ló, que sofreu na pele por estar naquela cidade maldita, por estar naquela cidade debaixo de maldição, mas por amor à aliança e por fidelidade à aliança, Deus se lembrou de Abraão, com quem ele tinha uma aliança, e tirou o sobrinho do aliançado, tirou o sobrinho da iminente destruição. Eu não quero dizer que a salvação é automática para a família, mas eu quero dizer que os olhos do Senhor estão voltados para meus filhos, para meus sobrinhos, para aqueles que estão em aliança comigo. Se eu estou em aliança com Deus, eu posso orar, e na minha